Isso, aleluia. Boa noite, irmãos, amigos, amada igreja. Convido você a se colocar de pé, a gente fazer a leitura do Salmo de número 40. Nós leremos os 6 primeiros versos, Salmo 40. Esse salmo é uma oração de Davi clamando ao Senhor por livramento. Diz assim a palavra de Deus: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de lama, de um perdiçal, de um tremedal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pede para os arrogantes, nem para os feiçoados a mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tem operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Essa é a ação do nosso Senhor, né? Em favor daquele que nele deposita a sua confiança. Senhor, nós queremos bendizer o teu nome, reconhecer a sua grandeza, a sua majestade nas nossas vidas, reconhecer que só o Senhor é Deus, só o Senhor pode nos sustentar, cuidar de nós, cuidar do seu povo, suprir as nossas necessidades. Por isso nós estamos aqui, rendendo graças ao Senhor, reconhecendo sua majestade e soberania. Pedimos que o Senhor venha nos abençoar essa noite, para que nós possamos apresentar a Ti louvores,
ofertas, adoração verdadeira, adorando ao Senhor em espírito e em verdade, porque o Senhor tem um nome acima de todo nome. Abençoa-nos, ó Deus, para que o nosso culto seja agradável e aceitável ao Senhor. Abençoe, ó Deus, para que nós possamos sair daqui transformados pelo Teu Espírito. Que tudo que nós ouvirmos e aprendemos seja realmente algo que faça diferença na nossa vida. Que nós sejamos moldados segundo o caráter de Cristo e que a nossa vida possa fazer, ó Deus, tal como a palavra do Senhor nos diz, sermos sal, sermos luz, onde quer que nós andarmos. Nós te oramos, nós pedimos em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o seu Filho amado. Amém. Vamos cantar louvores ao Senhor. Convido aqui à frente o Ministério de Louvor. Cantemos e cantemos com muita alegria a esse Deus.
de banco me levanto, até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Dos senhores que vivem ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. Tu és tão bom, todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Vamos orar. Ó Senhor, mas nós nos dirigimos a Ti, sabendo que o Senhor é um Deus bom, que o Senhor é um Deus santo, que o Senhor é um Deus cheio de misericórdia. Louvamos a Ti porque o Senhor está sempre com os olhos atentos ao Teu povo e conforme as necessidades do Teu povo, Deus. Te apresentamos a vida do nosso pastor Euclides, que se encontra internado nesse momento, com a sua saúde fragilizada. Sabemos que ele está bem acompanhado de apoio médico, também de suas filhas, familiares. Que o Senhor o sustente, ó Deus, nesse momento, dando a ele recuperação muito em breve. Louvamos a Ti de saber notícias que, apesar do quadro, ele está estável. E colocamos também, Senhor, diante de Ti, o Jefferson, a pessoa querida, conhecida de tantos de nossa igreja. Ó Pai, visita ele onde ele estiver, no estado em que estiver. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor Deus, dessa família que tem sofrido junto, experimentado em conjunto essa dificuldade na sua saúde. Fortalece os seus corações na esperança, na graça do Evangelho, ó Deus. Oramos a Ti, colocamos diante de Ti as necessidades do Teu povo, que eventualmente não são verbalizadas, mas que o Senhor conhece a cada um. Por isso, rogamos a Tua misericórdia sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer a leitura da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós leremos o capítulo 4, a partir do verso 5. Segunda Coríntios, capítulo 4, verso 5 em diante, leremos até o verso 12. Diz assim a palavra de Deus: Não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós,
Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Louvado seja Deus por isso. Apesar das tribulações, não nos devemos apegar a elas, mas sim na grandeza de Jesus Cristo, que morreu a nossa morte. Vamos cantar mais um hino. Convido aqui à frente o Ministério de Louvor. Vamos fazer isso com muita alegria e gratidão em nossos corações. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso
consagramos todo o nosso ser a ti. Os irmãos podem se assentar. Convido aqui à frente nosso querido irmão Thales Braga. Está incumbido de trazer a palavra para nós hoje. Vamos orar por ele, por nós como igreja. Senhor, nós queremos bem dizer o teu nome, porque nós temos a alegria e o privilégio de termos um tempo para ouvir das tuas verdades, do teu evangelho, aquilo que o Senhor quer revelar a nós. Por isso, pedimos, abençoe o teu servo, Thales, que está aqui com o coração disposto a nos servir com a tua palavra, e nos abençoe como igreja, Pai, para que nós possamos receber o teu evangelho de forma a sermos moldados e transformados conforme a tua soberana vontade. Ser conosco essa noite, ser com ele, com cada um aqui, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Boa noite, irmãos. Gostaria de agradecer a confiança da igreja, primeiramente, em pedir para que eu trouxesse a mensagem dessa noite. E eu gostaria de começar pedindo aos irmãos que abrissem as suas Bíblias em Atos, capítulo 16, versículos de 16 a 34. Atos 16, versículos de 16 a 34. Atos 16, de 16 a 34, diz assim: Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: Estes homens são servos de Deus Altíssimo, e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E da mesma hora o espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os levaram na prisão, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere inferior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: Não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer. E com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Quando o pastor Jader falou comigo acerca de exemplos de fé, né, dessa série de mensagens de exemplos de fé, me veio logo na cabeça Paulo, né, o apóstolo Paulo,
que na Bíblia é um dos maiores exemplos de fé que nós temos. E é interessante que Paulo, ele sempre está acompanhado de alguém, quase sempre, né? Acompanhado de alguns de seus companheiros de missão. E nesse caso aqui, ele está acompanhado de Silas. Essa passagem acontece na segunda viagem missionária de Paulo. Nós sabemos que Paulo teve, né, a primeira viagem, essa é uma segunda, ainda houveram outras viagens, mas na segunda viagem missionária de Paulo, eles estão na cidade de Filipos, né, que era uma importante cidade da antiga Macedônia. É uma cidade que era a primeira cidade do território europeu onde o evangelho foi pregado pelo apóstolo Paulo. Então, é o momento, né, a região em que o evangelho chega à Europa. Essa foi uma cidade fundada por Filipe II, daí o nome, né, da cidade, que foi pai de Alexandre o Grande. Então, era uma cidade de uma importância política muito grande, né, e era uma colônia romana, uma rota comercial. É uma cidade não só de relevância política, mas também de relevância econômica. E nessa cidade foi estabelecida a primeira igreja da Europa. Essa passagem, ela mostra para a gente o desenrolar de uma situação em que Paulo e Silas são presos ao serem usados por Deus para libertar uma jovem de um cativeiro demoníaco. Então, esse episódio, vamos dizer assim, tem 3 momentos que eu gostaria de trazer à reflexão dos irmãos nessa noite. O primeiro deles, que é a primeira perícope, vamos dizer assim, do texto, dessa passagem, é uma libertação inesperada, que está ali nos versículos 16 a 18. Né? Então, a gente pode perceber que, no primeiro momento em que Paulo e Silas estão ali pela cidade, a gente tem uma jovem que está possuída por um espírito adivinhador. Esse espírito era chamado, na cidade de Filipos, de espírito de Piton, ou de Piton, dependendo da pronúncia que você quiser adotar. Esse espírito era uma figura mitológica que existia ali na religião pagã que era praticada naquela cidade, em algumas outras, numa forma de serpente, e que era responsável, segundo ele, segundo a sua mitologia, por guardar o templo e o oráculo do deus Apolo, que era um deus grego. Esse templo ficava na cidade de Delfos, que era uma outra cidade de cultura grega. O que acontece, né, o que é certo afirmar, é que mesmo sendo uma mitologia, mesmo sendo uma figura que não era real, né, essa Piton, aquelas pessoas em Filipos acreditavam de fato nesse ser. Então, isso deu para Satanás a oportunidade de usar essa figura, de usar essa crença, de usar essa crendice para que possuísse, então, essa jovem e enganasse o povo, confundisse o povo e mantivesse o povo na idolatria. Então, aqui a gente pode ver uma das muitas estratégias que Satanás usa para aprisionar as pessoas. As pessoas acreditam em coisas que não são reais, elas acreditam em coisas que não são de fato verdadeiras, porque não são bíblicas, mas Satanás, com toda a sua astúcia, usa essa mentira a favor dele e faz, de fato, com que hajam manifestações para que aquelas pessoas pensem que aquilo ali de fato é real, aquilo ali de fato existe. Enquanto isso, ele confunde e ele mantém as pessoas na idolatria. E, além disso, essa jovem possessa, ela não era só escravizada por esse espírito maligno, mas ela também era explorada no que se configurava ali como uma espécie de escravidão, porque ela possuía senhores que lucravam com as suas adivinhações. Então, além dela ser escravizada espiritualmente, ela era escravizada também fisicamente, economicamente. Era uma jovem que precisava ser alcançada pelo amor de Deus, é uma jovem que precisava de libertação nesse sentido. E é importante notar nessa passagem que o espírito que fala através da jovem diz uma verdade. Se a gente parar para olhar o texto, a gente vai dizer que ela falava: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Então, né, alguém pode parar para pensar e falar assim, não, mas ela estava falando a verdade, né? Ou o espírito que estava falando por meio dela estava falando a verdade. O que houve ali de errado para que Paulo se irritasse e expulsasse aquele espírito? Bom, a primeira coisa é que aquela verdade, apesar de ser uma verdade, estava vindo da boca de um espírito enganador.
estava vindo da boca de um espírito de adivinhação. E assim como Jesus, Paulo, sendo um seguidor de Jesus e um representante de Jesus como apóstolo, não tolerou a ousadia daquele demônio que, por muitos dias, vinha repetindo as mesmas afirmações. Paulo provavelmente ali não queria dar nenhum protagonismo ao diabo enquanto ele estava em Filipos. Assim, ele vai expulsar o demônio da jovem e vai utilizar para isso o nome de Jesus. Então, ele vai mostrar ali a todas as pessoas presentes quem, de fato, ele estava anunciando e o poder de quem estava agindo ali naquele momento. É importante, então, a gente pensar nisso como uma maneira também que Paulo utilizou para anunciar o evangelho. E a partir dessa primeira parte, dessa primeira perícope, a gente pode aprender algumas lições. Primeiro, que, por mais que algumas crenças sejam mitológicas ou caricatas ou supersticiosas, e por mais que nós saibamos que esses são deuses falsos e são seres falsos, o diabo vai utilizar elementos e personagens dessas crenças para aprisionar as pessoas na idolatria e na crendice. Então, Satanás, como uma estratégia, vai sempre fazer com que a pessoa permaneça naquele erro, naquela idolatria, naquele pensamento. Deus é o único que verdadeiramente é capaz de libertar alguém. É uma coisa que a gente também aprende nessa perícope. Então, quando a pessoa é liberta das mãos do inimigo, como no caso dessa jovem, ela é liberta pelo poder de Deus. Seja qual tipo de opressão for, seja espiritual, como nós vimos nessa jovem, seja uma opressão como ela estava vivendo debaixo de uma escravidão, só há verdadeira libertação em Deus e no seu Filho Jesus, que também é verdadeiro Deus. Cristo, sendo a segunda pessoa da Trindade, é Deus. Então, quando nós pensamos em libertação, nós precisamos entender que tudo aquilo que oprime o ser humano é, de fato, algo que somente Deus pode mudar. E isso, quando a gente para pensar na dimensão do pecado, é muito sério, é muito importante, porque nós só conseguimos, de fato, nos libertar do pecado mediante o Evangelho, como nós vamos ver a seguir. A gente aprende também nessa perícope que o diabo é astuto e mentiroso. Então, mesmo falando algo que era um fato, as motivações que aquele espírito enganador tinha eram mais, porque ele estava perturbando a atividade de Paulo em Filipos. Então, os irmãos, imaginem comigo, Paulo estava em Filipos junto com Silas para pregar e anunciar o evangelho, enquanto isso aquele espírito enganador estava o tempo todo falando algo que era verdade, que eles anunciavam o evangelho do Deus Altíssimo, mas que provavelmente comprometeria aquilo que Paulo e Silas pretendiam fazer lá. Então, o diabo, muito espertamente, vai anunciar aquilo que Paulo e Silas estavam fazendo ali para que Paulo e Silas fossem perseguidos, para que Paulo e Silas fossem colocados mediante as pessoas e fossem julgados, como de fato aconteceu. Então, eu imagino, a Bíblia não traz esse relato, mas eu penso Paulo e Silas esperando o momento adequado de anunciarem a mensagem e ter aquele espírito enganador falando o que eles vieram fazer já assim, de bandeja para as pessoas. A gente sempre deve depositar a nossa confiança em Deus como o único que profere a verdade com pureza e com santidade. Nós vemos aqui que esse espírito enganador falou algo que era verdadeiro, eles de fato ali estavam para isso, mas não falou com pureza e com santidade. Não falou da maneira como deveria ser falado, porque a intenção que existia por trás era má. E quando a gente prossegue para a segunda coisa que a gente aprende com essa passagem, a gente vai para os versículos 19 e 26, que mostram uma perseverança exemplar. Paulo e Silas, eles estavam num ambiente hostil ao evangelho, provavelmente já vinham sendo recriminados por pregar a mensagem da salvação, provavelmente eles já vinham encontrando dificuldade naquela cidade, que era uma cidade muito pagã, e
a expulsão desse espírito adivinhador, que era idolatrado pelas pessoas, talvez tenha sido ali a gota d'água que fez transbordar o balde de paciência ali do pessoal de Filipos, e essa hostilidade ao evangelho começou a ser cada vez maior. E aí, os senhores da jovem, ao verem que perderam a sua fonte de lucro, porque o texto fala pra gente que essa jovem dava lucro para esses senhores, era óbvio que ela não ia fazer adivinhações gratuitamente, ela cobrava para isso, não é verdade? Esse dinheiro iria todo para os seus senhores. Eles humilharam Paulo e Silas publicamente, arrastaram os 2 missionários para a praça e levaram-nos até os juízes. E aí a intolerância não era somente a mensagem do evangelho por si, mas também a mudança de costumes que ela trazia, né? E é o fato de Paulo e Silas serem judeus. A gente vê a história sempre se repetindo, não é verdade? A gente ainda vive num mundo tal qual o mundo naquela época. Nós vivemos numa cidade, por exemplo, tal qual era a cidade de Filipos, uma cidade, né, ou um contexto cultural, melhor dizendo, porque isso não está restrito somente à nossa cidade, mas um contexto cultural pagão, um contexto cultural hostil ao evangelho, e um contexto cultural com costumes que são estranhos ao evangelho. O evangelho, de certa forma, ele se torna algo que é oposto à cultura que nós vivemos na nossa sociedade. Obrigado. É oposto à cultura que nós temos na nossa sociedade. E isso causa revolta, isso causa estranheza, isso causa um sentimento de raiva nas pessoas que não compreendem a mensagem do evangelho e que também são confrontadas por essa mensagem. Foi o que aconteceu ali. Então, a multidão é levada a concordar com uma punição contra os missionários, contra Paulo e Silas, né? A multidão, obviamente, ali enfurecida, porque, apesar de gastar dinheiro ali com a adivinhadora, as pessoas queriam saber o que ela estava adivinhando. E aí, a punição acaba sendo uma punição extremamente humilhante. Ela vai envolver a exposição pública da nudez de Paulo e Silas. Eles vão ter as suas vestes rasgadas, né? E também açoites. Açoite é o escoteamento, eles vão ser chicoteados publicamente, até o momento em que eles vão ser, então, lançados na prisão. Só um momentinho. E aí esse carcereiro, que vai ser uma figura central nessa passagem, vai imediatamente prender Paulo e Silas no lugar mais baixo da prisão, nas celas inferiores. E em meio a essa grande injustiça, a perseverança de Paulo e Silas, como nós vimos no título dessa parte, vai se destacar. Porque ao invés de Paulo e Silas questionarem a Deus ou reclamarem com o Deus do acontecido, eles vão orar e cantar louvores a Deus. Então eles vão passar aquele momento ali dentro daquele cárcere, depois de terem sido açoitados e expostos publicamente, humilhados publicamente, orando e cantando louvores, né? Que belo exemplo para nós, né, como cristãos. Às vezes, por muito menos mesmo, a gente acaba questionando o Senhor ou falando coisas terríveis, murmurando. E nesse momento aqui nós vemos o exemplo desses 2 grandes homens de Deus, desses 2 grandes exemplos de fé, orando e cantando louvores. Ali eles estavam sofrendo a injustiça por causa do evangelho. Paulo e Silas não fizeram nada criminoso. O que eles fizeram foi pregar a palavra da verdade e pedir a Deus para que libertasse uma jovem que estava sendo oprimida espiritualmente. Mas, como o mundo era hostil ao evangelho, como até hoje eles acabaram sendo aprisionados. E Deus não deixou os 2 desamparados, né? De uma forma providencial e milagrosa, ele fez com que a terra tremesse, ou seja, um terremoto mesmo, né? E que as portas e as correntes daquela prisão se abrissem, fazendo com que os presos fossem libertos. Então, a partir desse episódio, a gente pode entender algumas lições que são bem valiosas para a gente. Primeiro, que a gente deve se manter firme na fé em um mundo hostil ao evangelho. E a hostilidade ao evangelho está o tempo todo à nossa volta. Ela está no noticiário,
ela está no nosso bairro, ela está no ambiente de estudo, ela está no ambiente de trabalho, ela está no ambiente político. A hostilidade ao evangelho é o padrão do mundo, mas o nosso padrão, o padrão da igreja é anunciar o evangelho. É fazer com que essa mensagem chegue às pessoas. Então a gente tem que se manter firme, com sabedoria, com prudência, com muito entendimento acerca da palavra e sobre como se relacionar com as pessoas, mas firmes nesse mundo hostil. E a firmeza, ela não deve ser uma característica apenas que a gente admira nos apóstolos ou nos grandes missionários, nos grandes pregadores. Ela tem que ser uma característica intrínseca a todo cristão. Todo cristão precisa cultivar a firmeza no evangelho. Todo cristão precisa saber a razão de sua fé e colocar a sua fé em prática, anunciando o evangelho para as pessoas. E ainda que o cristão passe por uma humilhação pública ou passe por uma injustiça, simplesmente pelo fato de servir ao Senhor e de fazer a sua vontade, o cristão deve perseverar até o fim sem medo. Por quê? Porque Deus sempre vai agir de maneira correta através de sua previdência. Talvez a ação de Deus demore, ou talvez ela nem venha nessa vida, mas nós temos a certeza de uma recompensa muito maior. No caso de Paulo e Silas, eles receberam essa ação da providência de Deus naquela mesma noite. Mas talvez para a gente, né, na situação de injustiça que nós passamos por causa do evangelho ou por causa de qualquer outra coisa, a resposta não venha tão rápido. Mas é sempre bom lembrar que, seja de uma forma ou seja de outra, a previdência do Senhor está ali. A mão da providência de Deus está cuidando de nós e nos guardando. E aí, indo agora para uma terceira reflexão acerca dessa passagem, a gente consegue ver que um evangelho maravilhoso faz toda a diferença, né? Então ali, Paulo e Silas, com o seu coração perseverante, com o seu coração grato, mesmo em meio àquelas dificuldades, louvavam a Deus e cantavam a Deus. Deus não desamparou os dois, Deus fez com que eles fossem libertos daquela prisão. E aquela libertação, como nós vamos ver dos versículos 27 a 34, fez com que o carcereiro ficasse muito espantado. Por quê? Né? Ele pensa assim, pronto, eu vou morrer. Me deram ordens específicas para poder deixar esses dois homens muito bem presos, e aconteceu esse terremoto que veio aí não sei de onde, e soltou, né? Não só os dois, mas os demais presos. E aí ele vai pensar em se matar. Por quê? Porque ele vai pensar na punição que ele receberia, que muito provável, pelo que a gente viu, né, a forma como Paulo e Silas foram tratados, seria uma punição muito pior do que se ele tirasse a própria vida. Mas Paulo, mais uma vez, vai demonstrar o seu testemunho cristão. Porque ele e Silas permaneceram onde estavam, mesmo tendo sido presos por uma injustiça. Seria completamente legítimo, vamos dizer assim, que Paulo e Silas falassem, vão meter o pé. Abriu aqui, vamos sair correndo, né? A gente não fez nada, né? A gente vai para outra cidade e tal, mas eles permaneceram lá, né? E ainda avisaram o carcereiro, olha, a gente está aqui. Isso é uma demonstração de amor cristão imensa, não é verdade? Eu fico pensando se talvez eu tivesse essa atitude, né? Ou os irmãos também provavelmente devem estar pensando assim, cara, eles estavam presos, né? Injustamente, foram açoitados, foram humilhados, e ainda assim permaneceram ali, não fugiram com essa oportunidade e chamaram aquele carcereiro avisando que eles estavam lá. E aí, o carcereiro vai se prostrar em sinal de respeito. Ele vai ficar espantado, obviamente, né? Aconteceu tudo isso e esses homens não fugiram ainda, o que eles estão fazendo aqui, né? E aí, sabendo já que aqueles homens anunciavam o caminho da salvação, ele vai perguntar qual era o caminho da salvação. E Paulo, né, de uma forma muito sábia, né, e de uma forma muito sucinta, vai dizer que é crer em Jesus, né? E é importante a gente abrir um parêntese aqui para entender que a fé do carcereiro não salvaria
né, a fé dele individualmente não salvaria a família dele. Muitas pessoas usam esse texto, né, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa, no sentido de que, não, se uma pessoa da casa, o chefe da casa crê, tá todo mundo salvo, né? Esse não é um pretexto para a gente afirmar isso, e esse também não é um pretexto, como alguns usam, para falar, por exemplo, do batismo infantil, né? A gente sabe que, textualmente, esse texto vai nos dizer que crê no Senhor Jesus e serás salvo. Você, ou seja, você precisa crer e toda a tua casa também precisa crer, né? Então, o convite para crer, né, o ato de crer precisa ser realizado por cada indivíduo, né? Então, quando Paulo e Silas dizem você e toda a sua casa, eles estão indicando que não somente o carcereiro, mas todos daquela família deveriam crer no evangelho para a salvação. E aí, logo após isso, Paulo e Silas pregam o evangelho para aquele homem, para toda a família dele. Isso comprova ainda mais que toda aquela família precisava crer, porque senão era só o homem ouvir sozinho e falar, ó, gente, estamos salvos. Imagina ele chegando em casa, botando a chave na mesa, ó, a gente está salvo, porque eu criei no evangelho, né? Todos precisavam crer. E, de fato, foi o que aconteceu. Aquela família creu no Senhor e foi salva, né? Então, esse carcereiro que antes punia os servos de Deus e que tinha pensado até em tirar sua própria vida, porque ele viu que esses dois grandes homens de Deus poderiam ter fugido, agora, como uma demonstração de gratidão, de alegria e de transformação, cuidava das feridas desses dois homens de Deus e alimentava esses missionários. E isso vai nos ensinar que um cristão verdadeiro deve manter o seu testemunho mesmo na oportunidade de levar vantagem sobre uma situação, mesmo que essa situação seja justa. Como a gente falou aqui, era muito justo, né? Era muito plausível e era muito, numa perspectiva humana até mesmo correto, podemos dizer assim, que Paulo e Silas fugissem. Eles não eram culpados de nada, mas eles permaneceram ali, mesmo injustiçados, para dar o seu testemunho do evangelho. E o evangelho é um alívio para o desesperado. Aquele homem estava prestes a tirar a sua própria vida, né? O carcereiro, logo em seguida, vai ser transformado, apesar disso, por Cristo junto com a sua família. Então, no seu momento de desespero, no seu momento de dor, no seu momento de pensar em desistir de tudo, ele e a sua família vão ouvir o evangelho e vão crer. E aí, é uma coisa que a gente também pode pensar, porque o evangelho ele não deve ser apenas demonstrado em atitudes. Quando eu era adolescente, era muita moda falarem assim nos cultos de jovem. Prega o evangelho e, se necessário, use palavras, né? Essa é uma mentira que inventaram assim, que foi muito propagada. Nós não temos como pregar o evangelho se não pregarmos a palavra de Deus. As nossas atitudes corroboram a nossa pregação, mas elas não são suficientes para anunciar o evangelho. E Paulo e Silas sabiam disso. Então, eles mantiveram uma atitude cristã, mas, de fato, aquele homem se converteu não ao ver Paulo e Silas lá, mas ao ouvir a mensagem do evangelho, ao ouvir que ele precisava crer em Jesus. Então, o evangelho não deve ser algo acessório no nosso testemunho. Quando a gente fala em testemunhar, a gente fala primeiramente em pregar o evangelho. E aí, corroborar essa pregação com as nossas atitudes, corroborar essa pregação com aquilo que a gente pode demonstrar para as pessoas que Cristo fez nas nossas vidas, né? O testemunho é um exemplo do que Deus fez em nós, mas somente através do evangelho pregado, né? Através da palavra de Deus, através da mensagem que a Bíblia nos traz de salvação, é que o homem pode vir a ser tocado por Deus para a salvação. O evangelho muda as pessoas de maneira que elas passam a ser, a imitar o caráter de Cristo, a produzir o caráter de Cristo. A gente viu que aquele carcereiro era um homem que, apesar de estar cumprindo ordens, cumpriu, eu penso aqui pelo texto, com certo gosto, vai. Ele cumpriu porque ele, né, também, ali dentro daquele contexto, não concordava muito com aquilo, mas ele foi transformado pelo poder do evangelho, né? Assim como o próprio apóstolo Paulo. Se a gente pega a história do apóstolo Paulo, né, que pessoa no mundo ou na história, né, foi mais hostil ao evangelho do que o apóstolo Paulo e se tornou o maior pregador do evangelho depois? Foi alcançado pela graça de Deus, falou, viu o próprio Cristo frente a frente, né? Então o evangelho traz essa transformação de vida, seja para um carcereiro
que depois vai se tornar um homem de fé junto com a sua família e vai crer no evangelho e vai passar a integrar aquela igreja que ficou ali em Filipos, seja com um homem como Paulo, que era um grande intelectual e que depois se tornou o maior missionário de todos os tempos. A título de conclusão, eu queria trazer para os irmãos 4 coisas. Primeiro, a ação do inimigo é real no mundo. Então, com seu engano, ele prende as pessoas na idolatria e em outros pecados. Somente Deus pode libertar uma pessoa sob a influência do diabo. Então, quando a gente fala de muitas questões assim relacionadas à espiritualidade das pessoas, a gente está falando de algo que somente Deus pode resolver, somente Ele pode intervir e mudar. Segundo, como cristãos, é o nosso dever nos manter firmes, mesmo num ambiente hostil ao Evangelho, mesmo que isso signifique perseguição e injustiça. Cada vez mais a gente vem observando uma cultura que não apenas é hostil ao Evangelho com palavras, mas com ações. A gente percebe cada vez mais que pregar o Evangelho e que viver o testemunho do Evangelho é algo perigoso. Na nossa cultura atualmente, nós ainda estamos muito na parte da teoria, em outros lugares isso já partiu para a prática há muito tempo e talvez sempre tenha partido para a prática. Cristãos ao redor do mundo que o tempo todo são presos, apanham ou até são mortos pela sua fé. E nós precisamos nos manter firmes, pedir a Deus que nos dê essa firmeza, porque é uma coisa que só Ele pode dar. Humanamente, nós não conseguimos nos manter firmes no Evangelho. Nós precisamos do auxílio constante do Senhor e do seu Santo Espírito. Terceiro, a firmeza produz a perseverança, que leva o louvor e a gratidão, na certeza de que Deus, através da sua providência, nos ajudará no tempo oportuno. Então, essa perseverança produz a certeza de que nós teremos o favor do Senhor. Se não, no momento imediato, como foi com Paulo e Silas, no momento futuro, onde nós desfrutaremos da glória do Senhor eternamente, onde nós estaremos com Ele eternamente. Então, cada vez que a gente pensa em perseverar, a gente está falando em algo também que o Senhor produz na gente. A nossa perseverança como santos, como cristãos, ela vem do Senhor. E que bom que ela vem do Senhor e não de nós, porque se dependesse da gente, ela já teria acabado há muito tempo, E ela vem do Senhor. Isso é uma coisa maravilhosa, porque nós podemos nos sentir seguros, nós podemos nos sentir contemplados com essa segurança que só o Senhor sabe dar. E em quarto, o Evangelho verdadeiramente muda as pessoas e transforma o caráter. Nosso dever não é apenas agir de forma digna do Evangelho, mas pregá-lo, sempre que for oportuno, entendendo que Deus salva o pecador quando esse ouve a mensagem da cruz e se arrepende. Então, é aquilo que nós já refletimos. Não é apenas ter uma atitude cristã, mas pregar a palavra do Senhor e corroborar essa pregação com as nossas atitudes. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer aos nossos irmãos e à igreja pela oportunidade de trazer essa mensagem essa noite. E eu gostaria de orar com os irmãos agora, refletindo e agradecendo a Deus por essa palavra. Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, porque o Senhor falou conosco hoje. Obrigado porque nós entendemos que o Senhor é o único capaz de libertar as pessoas da escravidão do pecado, da idolatria. O Senhor também é o único capaz de nos fazer perseverar na Tua palavra, perseverar no nosso testemunho, perseverar na pregação do Evangelho. E o Senhor também é o único capaz de transformar a vida das pessoas através do Evangelho. Que a nossa certeza enquanto cristãos, enquanto igreja, seja a certeza de que o Senhor nos sustenta e que o Senhor nos faz perseverar a cada dia. E também a certeza de que nós precisamos sempre nos manter firmes no nosso testemunho, anunciando a Tua palavra em qualquer momento que seja oportuno. Te agradeço, peço ao Senhor que nos leve em segurança para as nossas casas e nos dê um restante de semana abençoado. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, então é isso. A nosso próximo encontro, domingo pela manhã. Que o Senhor leve todos em paz, os guarde. Nós teremos, como tradicionalmente, o nosso momento ali de comunhão. Estão todos convidados. Deus abençoe a todos. Até mais.